E hoje vamos continuar falando sobre a mensagem do anúncio do fim dos tempos feito por Jesus, onde nós paramos lá em Mateus capítulo 24, versículo 14, onde diz que esse evangelho lá daqueles dias seria pregado a todas as gerações. Está aí, Mateus capítulo 24, versículo 14. Então já entendemos que o fim que o texto expressa, esse fim, não é o fim do planeta Terra, né, irmãos? E sim o fim de uma era, a era dos hebreus. E isso passa a ser o quê? Uma verdade incontestável. Quando olhamos o contexto de Mateus capítulo 24 e entendemos que o fim do mundo, o que é o fim do mundo? A queda do templo, que corresponde o quê? A segunda vinda de Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 2, está aí o fim do mundo, segundo Mateus capítulo 24. Agora, segundo o futurismo, segundo o dispensacionalismo, esse fim do mundo aí se refere ao fim do mundo cósmico. E o texto, ele é muito claro. Então, na última mensagem, eu apresentei uma série de versículos para vocês em que Paulo, Pedro, Lucas, João, eles entenderam o que Jesus havia dito enquanto estava vivo, que o mundo seria destruído. Então, avisando que, primeiramente, o evangelho daqueles dias iria correr por todas as nações, então viria o fim. Bom, para você aí que não tem acompanhado aqui o nosso canal, eu criei uma playlist onde nós já temos 8 mensagens do sermão do fim do mundo, tá? Eu criei essa playlist para que você desfrute também, como os abençoados que já viram, têm acompanhado, tá bom? Vai lá e veja, ok? Então, abençoado, por esta razão, a escatologia de Jesus se cumpriu naqueles dias, dentro de sua geração. E essas alegações, dentro da palavra, elas não podem ser refutadas ou ignoradas. E o anúncio da pregação do evangelho em todo o mundo não é um anúncio sem precedentes, tá? Com as parábolas que Jesus falou antes, aí que ele falou sobre o sermão, se lembram das parábolas do crescimento? Jesus transmitiu a ideia que a sua doutrina se expandiria rapidamente para se tornar a maior fé de todas. São aquelas parábolas contadas por Jesus que falam sobre crescimento, né? Geralmente essas parábolas fazem alusão à semente, fala assim, se você tiver fé, tamanho de um grão de mostarda e tal. Que inclusive eu já até fiz um livro chamado As Parábolas de Jesus segundo a visão do preterismo completo, na qual eu abordo as parábolas que não foi uma espécie de lição de moral, como o sistema religioso ensina, e que, na verdade, irmãos, as parábolas são um prenúncio de um julgamento que ocorreria naqueles dias. É uma excelente oportunidade para você aí, que ainda não adquiriu o nosso e-book, adquira, tá? Então, essas parábolas que falam sobre crescimento, e esse crescimento está ligado intimamente ao anúncio do fim daqueles dias, isso constitui uma parte fundamental da esperança da nova aliança, que todas as nações reconheçam e adorem o único Deus, como dito por profetas do Antigo Testamento, como em Salmos, número 117, versículo 2. Vou colocar aqui para a gente ver, e outras referências também, tá aí. Diz o texto, louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Você encontra também passagens iguais a esta, em Daniel capítulo 9, versículo 7, e Isaías capítulo 60, como em outras também, tá, abençoado? Então, irmãos, a grande verdade é que dentro daquele contexto, a fé cristã, antes do ano 70, se espalhou por todo o Mediterrâneo e pelo Império Romano em geral. Então, abençoados, e isso é confirmado através dos próprios discípulos de Jesus. Como diz lá em Romanos capítulo 16, versículo 25 e 26, e Romanos também capítulo 10, versículo 18. Então, esse evangelho que foi dado aos discípulos e ao apóstolo Paulo, que era a visão, era para a destruição do templo, que ocorreria naqueles dias, e a queda da nação, se espalhou também por regiões como Ásia Menor, que hoje é conhecida como a atual Turquia, Dalmácia, Itália, olha só as nações que correu essa palavra, Itália, Egito, Grécia, Síria, Macedônia, Pártia, Arábia e norte da África e várias outras. E até em lugares tão distantes de Israel como foi a Espanha. Você sabia que também a Espanha ela foi alcançada pelo evangelho chamado por nós, conhecido como evangelho da circuncisão, o evangelho do fim do mundo? Isso está registrado na Bíblia. Vamos ver, abençoado. Isso é importante a gente trazer essas partes, né? Para vocês verem como essa palavra correu aqueles dias. Está aí. Romanos capítulo 15, versículo 24. Disse Paulo, quando parti para a Espanha,
irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. É uma passagem que mostra claramente onde Paulo aborda o país chamado Espanha. Eusébio, historiador, que nós sempre falamos aqui neste canal, alguns séculos depois também reconhece que o evangelho se espalhou por todo o Império Romano na época dos apóstolos, durante o primeiro século. Como nós já apresentamos em várias mensagens aqui do canal, tá, abençoado? Não é novidade, a gente está abordando o historiador Eusébio. Inclusive, hoje, irmãos, há livros no sistema religioso que afirmam que o evangelho se espalhou no mundo, tá? No aion daqueles dias. Corroborando com a ideia de Mateus capítulo 24, versículo 14, que é o que nós estamos tentando passar para vocês, que o evangelho correu por todo o aion daqueles dias e veio o fim. Que o fim foi o quê? Mateus 24, versículo 2, que seria quando o templo fosse derrubado. Meus queridos, agora é muito importante e é primordial levar em consideração, preste atenção no que eu vou falar, temos que levar em consideração a visão de mundo que os escritores do Novo Testamento tinham. Ou seja, é importante a gente conhecer a cosmovisão daquele povo antigo. Por quê, André? Porque eu não posso impor a minha cosmovisão que eu tenho hoje e ler a Bíblia com essa visão. Eu tenho que entender o que aqueles homens daqueles dias tinham, a ideia que eles tinham a respeito de mundo. Então, irmãos, isso que eu estou falando é muito importante para você. Você não pode ler textos bíblicos onde você vai encontrar até situações corriqueiras nos dias de hoje, tentar interpretar aqueles textos com a visão que você tem de mundo hoje. Você precisa ir lá atrás e entender como pensavam aquelas pessoas. Estamos entendidos? Então, partindo desse princípio, deve-se entender, atenção, que para um judeu do século I, o mundo, ou o mundo habitado, era o que as pessoas conheciam e podiam viajar com seus meios. Eles viajavam a pé, tração animal, carruagens de madeira, navegação rudimentar movida ao vento, a velas. Não havia motor. Então, isso era o mundo para eles. Porque eles não tinham, por exemplo, o que nós temos hoje, que é o quê? Viajar de avião e estar do outro lado do mundo em 12 horas de viagem. Então, a nossa cosmovisão, ela é diferente daqueles dias. Por isso que eu não posso subverter isto. Eu não posso trocar isto. Eu não posso impor o que eu entendo de mundo para entender os textos bíblicos. Esse é um dos maiores erros do sistema religioso. Então, as informações sobre o mundo da época se restringiam ao que se podia saber sobre os locais de rotas comerciais ou transferências feitas por esses meios primitivos. Então, irmãos, nenhum ouvinte de Jesus recebendo este anúncio teriam pensado o quê? Nas tribos isoladas do Amazonas, por exemplo, ou nas ilhas da Polinésia. O que será daquele povo que vive como nômades até hoje? Na própria Austrália de hoje, existem pessoas que vivem ali que não têm identidade. Então, hoje nós entendemos que existem esses mundos também para serem alcançados. Naqueles dias, não. O mundo era o que eles conheciam. Hoje, muitos missionários pensam assim, não é verdade? E querem dizer que o evangelho não foi pregado a todas as nações. Foi sim, dentro daquele tempo. Hoje se tornou uma missão muito mais difícil, tá bom? Vamos entender, irmãos, que hoje o mundo, do ponto de vista humano, é muito mais amplo do que era há 2 milênios atrás. Estamos entendidos? Ouvindo a palavra mundo, hoje também podemos o quê? Imaginar um mapa com vários continentes, que tem centenas de países delimitados por suas fronteiras políticas e bem definidas, tá? Antigamente não. Hoje, com os nossos avanços científicos, visualizamos o mundo de uma forma totalmente diferente dos pescadores e pessoas simples que seguiram Jesus naquela época. Então, irmãos, dentro da hermenêutica, atenção, é fundamental colocar-se no lugar do ouvinte original daquela mensagem. Para quê? Para fazer uma interpretação correta do texto e não entendê-lo na perspectiva do leitor moderno. Então, abençoado, o fim que viria após esta propagação do evangelho por todo o mundo,
o ecumene, é o fim dos tempos, o aion, que aconteceu o quê? No primeiro século, Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho foi pregado até o fim. E o fim veio. Apesar de tudo isso que foi dito, que eu acabei de dizer para você, isso não significa que todas as pessoas... Atenção nessa parte muito importante da mensagem. Não significa que todas as pessoas ainda hoje, não alcançadas por essa palavra que nós estamos anunciando, estão excluídas do reino de Deus, tá? Então é muito importante essa parte, que eu vou tocar com vocês. Por quê? Porque às vezes vocês andam muito por aí por canais e cada um tem um posicionamento em relação à questão disso. O fato é que hoje, conforme eu falei, nós estamos anunciando um evangelho, um tipo de boas novas. E as nossas boas novas, elas são novas por si. Por quê? Porque é um assunto que precisa ser ressignificado, que é a questão escatológica. Você ressignificando a questão escatológica, quando você entra nessa parte que estamos em novos céus e nova terra, diria que o reino de Deus não entra pecado. Então o pecado foi resolvido. Não entra, por exemplo, abluções de batismo nesses tempos que vivemos. Não cabe ceia do Senhor nesses tempos que vivemos. Então, a partir do momento que você ressignifica a escatologia, tudo aquilo que você entendia de cristandade começa a mudar, começa a ser transformado, começa a ser ressignificado. Hoje, essa palavra que nós temos, nós sabemos que não foi alcançada ainda por muita gente. Porém, mesmo que essas pessoas não saibam, elas estão no reino de Deus. Mesmo que elas não saibam. O ateu, o evangélico, o católico, todos eles estão no reino de Deus. E o evangelho pregado por todos os habitados lá naquela época, se ela fosse um indicador do fim da era do século, da antiga aliança, e isso nos coloca o quê? Na perspectiva de que o reino eterno de Deus foi inaugurado, ao qual todas as pessoas, sem exceção, podem acessar para ter plena comunhão com o Senhor. E essa é a nossa missão. Só que diferente do sistema religioso. O sistema religioso diz que se você ganhar uma alma para Jesus, você vai ganhar uma coroazinha uma pedra na sua coroa. E hoje nós sabemos que isto não funciona desta maneira. Então a nossa missão de cada um de nós é levar essa mensagem ao maior número possível de pessoas. Ela não é invalidada em nenhum sentido. A única coisa que deixa de existir é o anúncio do fim dos tempos. É dizer que estamos hoje, por exemplo, reconciliados. Nós não estamos mais reconciliados, porque nós nascemos no reino de Deus. Nós já nascemos dentro da Jerusalém espiritual. Então ela não é invalidada em nenhum sentido. Mas, pelo contrário, se vocês perceberem, o convite nosso atual é ainda melhor do que o que foi feito pelos apóstolos do primeiro século. Hoje essa palavra em nós é uma preciosidade para o mundo, porque é vida, e vida com abundância. E nós estamos neste trabalho. E hoje, graças a Deus, sem o fardo do religiosismo, que na verdade, a ideia do religiosismo ou da religião é encher bancos de igreja. Como eu fiz a crítica, estavam marchando para Jesus, porém suas mentes estão alienadas de tudo o que acontece nos dias de hoje. Veja, o maior celeiro político que existe no Brasil está onde? Está dentro das igrejas. E é onde esses lugares têm sofrido a maior influência dessas pessoas. Por quê? Porque elas estão alienadas. Eu ouvi uma entrevista de uma pessoa falando o repórter perguntou a ela: o que você está fazendo aqui? Estou marchando para Jesus, para dias melhores. Essa pessoa falou isso. Só que isso fere frontalmente a escatologia futurista, que prega que o mundo tem que ir de mal a pior. Eles não conseguem entender isto. Eles falam aquilo que é contrário ao que é ensinado. Hoje, o nosso convite é para um novo estilo de vida. Um estilo de vida com conhecimento. Um estilo de vida que te inclui. Requer a inclusão de todos
no combate a todo tipo de hipocrisia, que é uma das maiores raízes de todo mal. A hipocrisia humana está aí, irmão. As pessoas falam, mas fazem o contrário. As pessoas, elas querem se sentir bem sendo ridículas. E nós temos que mostrar a essas pessoas que elas estão sendo ridículas. A normatização da escrotice, irmão. Hoje existe uma normalização. Se você em um grupo de amigos, você falar que você paga imposto, que você é um homem de bem, que você não traz sua esposa, você está arriscado de servir de chacota. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque a hipocrisia religiosa tomou conta da mente dessas pessoas. Beira até o fascismo. Então, abençoados queridos, estamos terminando essa conversa hoje, tá? E no próximo episódio que nós vamos abordar ainda o Sermão do Fim do Mundo, vamos abordar Mateus capítulo 24, do versículo 15 ao 21, onde nós vamos falar de uma tal abominação da desolação daqueles dias e a grande tribulação dita por Jesus, tá bom? Vocês vão entender muito bem o que é isso. Então, não percam, tá? E se você quiser adquirir os nossos materiais de estudo, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que eu terei o maior prazer de falar com vocês. Vou passar para vocês, tá? Os abençoados que receberam o livro essa semana, né? Vamos então ouvir aqui o abençoado Jorge, da cidade de Buararema, Bahia. Eu falei para ele, irmão, difícil esse nome. Vamos ver o que ele deixou para nós aqui. Olá, André Pimentel. Olha só, recebi essa preciosidade aqui, viu? Apocalipse, a verdade revelada, seu cumprimento em 70 depois de Cristo. Vou ler aqui, ó, essa preciosidade maravilhosa. Vai ser meu livro de cabeceira, viu? Eu agradeço, viu, ter recebido e pode ter certeza que eu vou ler aqui cada página aqui e que vai aprimorar cada vez mais o meu entendimento. Muito obrigado. Um abraço. Ok, queridos, mais uma vez, obrigado de coração. Peço aí a vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscreva, faça isso agora mesmo e não se esqueça ao final de deixar o seu like. Graça e paz! Adquira o livro O Sermão do Fim do Mundo, uma escatologia jamais vista. Explore a segunda vinda de Jesus de maneira inédita. Entenda por que o preterismo completo prega e ensina que essa vinda já aconteceu no primeiro século, com a queda do Templo de Jerusalém. Garanta já o seu exemplar. Não perdem a oportunidade de chamar Jesus de mentiroso. Atenção para a coletânea de livros do preterismo completo. Caminhei na escuridão, buscando uma razão